Eita, estamos ao vivo. Papo com Cris, entrando ao vivo neste domingo, dia 28 de junho. Sabe o que eu tô tentando fazer aqui? Bem-vindos todos vocês. Rosa querida, minha querida amiga, quantos anos, que bom ver você por aqui. Eu tô tentando, sabe de fazer o que aqui, gente? Fazer o tal do comentário fixado. E eu não aprendi ainda, gente. Fixar comentário. Ah, consegui! Ah, não foi essa. Não. Fixei você, Rosa. Pronto. Bem-vindos. Débora, Lu, querida, já tá aqui convidada. Rosina. Tô tão feliz de estar aqui hoje nesse domingo para falar sobre um assunto tão importante, né? Que nos diz, né, tanto sobre inclusão, sobre amor, sobre dedicação. Eu vou conversar hoje com a minha amiga Luciana Bettiol, que vai contar para a gente sobre o projeto A Hora da Notícia nas maternidades. E eu tenho certeza que ela tem coisas muito bacanas para contar para a gente. E a gente vai ouvir com muita atenção e com muito amor. Eu sou a jornalista Cristiane Sanches e este é o Papo com Cris ao vivo, entrando neste momento, né, no perfil Papo com Cris, para a gente levar informação de qualidade, informação relevante para os nossos seguidores e para os nossos convidados. Nossos convidados trazem também, né, o seu público. Carmen Piloto, bem-vinda. Fernandinha Chaves, Saboaria da Menina. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. A gente vai bater um papo muito gostoso, muito leve com a Luciana Bettiol, a comunicadora Luciana Bettiol. E ela é voluntária no Espaço Pipa, Associação Síndrome de Down. Ela é mãe da Elisa e do Bruno. O Bruno, que é um garoto lindo, maravilhoso, incrível, assim como é também a Elisa, e que tem síndrome de Down. A gente vai conversar um pouquinho com a Lu sobre as experiências, né, pessoais dela e como ela colocou isso a serviço da comunidade, né, ajudando aí as mães, os pais a entenderem, né. Lu, eu vou entrar, deixa eu ver eu vou entrar com a Bebê Lu, acho, né, BBB Lu, acho que é esse esse perfil, né, Lu, que você vai entrar. Fala pra mim, Lu, qual é o perfil que eu chamo você? BBB Lu, Luciana Bettiol. Dá um oi pra mim e fala pra mim qual é o perfil que eu te chamo. Ou então você solicita pra entrar aqui, eu já sei qual é o teu perfil. Me chama, Lu. Vamos lá? Demos aqui. Vamos ver se o som tá bom, se a conexão tá boa. Tomara que hoje é a internet. Oi, Lu! Oi, Cris! Tudo bem, Lu? Tudo ótimo! E você? Eu tô bem, graças a Deu Deus. certo aqui nossa Obrigada conexão? Fiz a coisa certa? Sim, tá certinha. Vamos bater um papo bem legal hoje. Eu tenho falado muito, até tô vendo aqui a CQZ Diversidade, da Cris Care. Eu tenho conversado muito no meu canal aqui sobre inclusão, Sim, né? É o momento da gente debater a inclusão, debater, né, ações em que a gente inclua, né, que a gente, né, envolva a sociedade da forma como ela precisa ser, né, o espaço para todos, né, todos os cidadãos. E faz muito tempo que você comentou comigo, ainda me lembro, faz bastante tempo mesmo que você fazia esse trabalho da hora da notícia, né, nas maternidades, e eu fiquei imaginando a relevância disso, e sempre fiquei com muita vontade de conversar com você sobre esse trabalho lindo. E aí eu queria que você primeiro partisse da explicação do que é esse projeto A Hora da Notícia, como é que ele funciona, como é a mecânica disso, se é um projeto do Espaço Pipa. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse projeto.
Tá joia, Cris. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo seu convite. Eu acompanho sempre seu canal, adoro seu trabalho desde muitos anos que a gente se conhece, né? E eu tô com um gelinho na Obrigada. barriga porque quando eu converso com as mães e com os pais, somos só nós, né? E hoje nós temos aí o seu público nos acompanhando, né? E alguns amigos também que eu convidei, agradeço de estarem aqui com a gente. E é bem isso que você Muito bom. falou, né? Esse projeto nasceu dessa vontade, dessa ansiedade da gente ter um espaço inclusivo, que a nossa sociedade seja inclusiva, né? Quando eu me tornei mãe, eu tive primeiro a Elisa, né? E eu não tinha contato com crianças com síndrome de Down. E depois de 2 anos eu tive o Bruno, e aí, quando eu soube que ele tinha síndrome de Down, que eu comecei a me inteirar desse assunto, né? Porque a gente vive na nossa bolha, né? E a gente É, não só para mesmo para olhar para questões desse tipo quando acontece muito próximo da gente ou com a gente mesmo, que foi o meu caso, né? E aí eu fiquei assim, num primeiro momento, bastante preocupada, né? Em alguns momentos eu e meu esposo começamos a ir atrás de muitas informações, né? E foi então que, com o tempo, a gente conheceu o Espaço Pipa através de uma amiga. E depois, através de uma outra amiga, eu conheci o Movimento Down, que é uma organização nacional, né? E através deles, eu me aproximei de pessoas que faziam esse trabalho em outros lugares do Brasil. Porque a hora que você fica sabendo dessa notícia, ela é muito marcante, esse momento, né? Como é o momento em que nasce qualquer criança, né? Qualquer um que se torna pai ou mãe jamais esquece desse dia. E esse momento em que você recebe essa notícia fica marcado, então tem que ficar marcado positivamente e não marcado por um susto, por um desespero que depois você leva um tempo enorme para desfazer, né? E foi então que, através do movimento Down, eu fui aprender um pouco mais, né, sobre esse assunto. E aí me uni com o pessoal do Espaço Pipa, e aí a gente visitou as 3 maternidades aqui de Piracicaba, e aí a gente estabeleceu essa parceria de toda vez que nasce um bebê que tem o diagnóstico clínico da síndrome de Down, eles entram em contato com a gente para a gente fazer o acolhimento. Porque assim, dar a notícia é papel da equipe médica, né? Aí a gente uhum. entra na parceria de fazer esse acolhimento, de explicar o que é a síndrome de Down, o que não é a síndrome de Down, né? Que não é uma doença, que a sociedade hoje aceita de uma maneira muito diferente de antigamente e que boa parte da luta depende dos pais, né? A inclusão começa em casa, a gente costuma dizer, né? E aí foi um longo É isso caminho. A gente mesmo. começou em 2015 esse projeto, então já foram mais de 50 visitas. Mas, assim, em 5 anos, você pessoalmente ou o projeto todo? Foram mais de 50? Eu fui em todas, e de 2015 para cá. Só teve 2 vezes que uma eu estava com dengue e na outra eu estava viajando, que daí as meninas do Pipa foram sem mim, né? Porque a gente sempre vai em duas, né? Eu vou enquanto mãe, né, para contar da minha experiência, porque você sempre tem essa vontade de falar com alguém que já passou por esse mesmo momento. E alguma técnica do Espaço Uhum. Pipa, que daí vai comigo, a psicóloga ou a assistente social, né? Que daí já tem a visão mais técnica do assunto, né? Eu tenho uma série, você está falando, está vindo uma série de dúvidas aqui, porque é o primeiro contato assim mais próximo que eu tive quando eu fiz magistério, na época do magistério, né, Lu? O Sim. magistério a gente fazia Isso, o equivalente de ensino médio eu fiz no SUD. exato. E quando eu estava no último ano, eu dei aula numa escola, numa pré-escola, que era propriedade da Diocese de Piracicaba, que era dirigida pela Nair e pelo Osvair Peron, que são pedagogos. E eu me lembro que no segundo semestre eu tinha uma classe com crianças de 3 anos de idade e veio uma menina com síndrome de Down. Para mim eu era muito nova, eu era muito inexperiente. O que me, né, lógico que eu tive um acompanhamento deles, mas tudo que eu quis fazer foi
transformar aquilo numa coisa, respeitar, ela tinha alguns problemas de locomoção, um probleminha que ela tinha no quadril. Fora isso, as crianças acolheram e a gente tentou trabalhar de forma tudo muito, muito normal, né, como deveria ser, e aquilo foi muito legal, houve uma evolução muito grande, mas isso é uma coisa que eu estou dizendo por causa do primeiro contato, e até então eu não tinha também essa clareza do que era, eu era muito jovem também. Mas o que eu queria te perguntar é sobre a questão do diagnóstico, né? Ou do saber que você. Existem exames que permitem você saber antes que você vai ter. Eu não sei com que frequência isso. Alô? Oi? Lu? Gente, começou, né? A internet com aquela coisa do. A minha. Lu? Você tá me Tá me ouvindo bem, ouvindo? Cris? Lu, você não, talvez não tenha muita experiência, mas às vezes acontece de dar Falha um pouquinho a uma conexão. travada, Agora tá? voltou. Você tá me ouvindo e me Sim, vendo? agora sim. Você estava falando sobre a questão do primeiro impacto Isso, com a. isso. E aí, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: eu achei que houvessem exames que dessem aos pais o diagnóstico antes do bebê nascer, Uhum. para que eles. Existe isso, ou existe ainda essa coisa da criança nascer e só naquele momento do parto que depois há o diagnóstico da síndrome de Down. Como funciona essa questão do diagnóstico hoje? É Com que assim, ó. antecedência precisa saber? Quando você faz o primeiro ultrassom, que é o da translucência nucal, ele pode dar Aham. alterado, né? Quando esse ultrassom da translucência nucal, que é ali das 14 semanas, quando ele está alterado, existe a chance do bebê ter Down ou alguma outra malformação, digamos assim. E aí, a partir desse momento, se os pais quiserem Sim. aprofundar nessa busca, existem exames mais específicos que daí vão ver com genética para ver se é a Lu, síndrome de Down ou que Lu, tá foi. cortando um Desculpa, pouco a sua. cortou? Tá cortando um pouquinho a sua fala. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você está próxima do seu roteador? Eu tô, Ou só que eu você tô com está a porta usando o fechada. Deixa eu abrir agora. 4G? É, Vamos ver, quanto acho que mais agora perto, melhorou. melhor. Porque a gente tem às vezes uma saturação de conexão. Agora parece que melhorou. Sim. Bom, se A falhar, gente eu vai mudo te de lugar. ajeitar. Tá Eu tô aqui no bom. quarto do Bruno para pegar as inspirações. Fica tranquila, porque acontece até para celebridades, É viu? Até verdade. celebridades estão acontece isso. Então, vamos lá. Então, aí, Como como eu estava manter o te exame da dizendo, transmissão? isso, pela translucência nucal, se ele deu alterado, é porque pode ter alguma alteração no feto. E aí, se a família quiser se aprofundar nessa informação, nesse diagnóstico, existem exames mais específicos, só que aí são um pouco mais invasivos, né? Então, a maioria das famílias acaba optando por não fazer, né? E aí, mas aí elas já ficam mais preparadas porque sabem que algum tipo de alteração aquele bebê vai ter, né? E hoje em dia tem Aham. também os exames que você já verifica se existe alguma alteração no coração, mesmo no útero, né? Para isso que existe todo o acompanhamento Aham. pré-natal. Mas a gente tem uma estimativa de que mais ou menos 50% dos casos os pais só ficam sabendo mesmo no nascimento. Eu pergunto isso para você por quê? Porque é diferente você chegar, eu imagino, e aí você me diz se é isso mesmo. É diferente você chegar para os pais na maternidade e dizer, olha, seu bebê realmente, né, tem síndrome de Down como estava previsto, ou então, olha, há um diagnóstico, existe uma diferença, há um impacto, existe um impacto, como é que funciona? Como é que vocês se preparam? Como é que é? Eu queria que você me explicasse como é que funciona mesmo operacionalmente falando Uhum. essa questão de chegar na maternidade e dar a notícia. Então, olha, desses mais de 50 casos que a gente já acolheu, posso te dizer que não teve nenhum igual ao outro. Porque cada pessoa reage de uma maneira, né? Muitos, mesmo já sabendo, têm muitas dúvidas. Quando a família fica sabendo no pré-natal, ela já tem todo um tempo para se informar a respeito, pesquisar. Só que isso também às vezes afeta um pouco emocionalmente e ela tem que lidar com essa ansiedade sem conhecer o bebê.
Porque uma das dicas, a gente faz um trabalho também com os médicos. Então, a gente já trouxe, por exemplo, a doutora Ana Cláudia Brandão, de São Paulo, que é a minha guru no assunto, para fazer uma palestra aqui em Piracicaba para os médicos. Porque, assim, esse primeiro contato, essa primeira notícia que o médico vai dar, é importante que a mãe e o pai, por exemplo, já tenham visto o bebê, já tenham pego o bebê, já estejam com o bebê. Porque a gente já teve caso, por exemplo, de visitar uma família que o médico falou para a avó e ela ainda não tinha visto. E aí começa a falar, aí você fica imaginando coisas tão desesperadoras. Quando você vê aquele bebê maravilhoso, você fala, não, mas por que eu não vi ele antes? Se eu tivesse já visto, eu não ia estar 1% desesperada. Então, quando você fica sabendo antes, você tem esse lado, né, de ficar imaginando a situação muito pior do que ela realmente é. E, na realidade, depois que já está ali com o seu bebê, é completamente diferente, porque aí você já viu que ele é perfeito, né? Você só tem que aprender a lidar com uma situação nova. Então, a gente já teve contato, assim, com pais que estavam muitíssimo tranquilos. Então, acho que a gente aprende mais do que os nossos acolhidos, né? Porque a gente vê a reação de cada um e a gente vê como que as pessoas lidam diferente, né? Então, a gente faz essa abordagem... Quer vir aqui, Bruno? Chama Ele quer falar pra oi. dar um beijo pra ele. Fale oi. Oi, Bruno, deixa eu ver. Ai, amor. Oi, Bruno! Você não tá ouvindo ela, porque eu tô de fone, né? Deixa eu tirar. Você tá de fone. Oi, Bruno. Tudo bem? Eu vi você vestido de terno no perfil da sua mãe. Achei você você é um cara muito elegante, hein, Bruno? Gostei de ver. Você quer ser igual o papai, que eu já vi lá, né? Ele é elegante trabalhar igual o papai, né? Oi? Eu falei pra ele que ele quer. Você escreveu que ele quer ser elegante igual o papai. Trabalhar elegante igual o papai vai ao banco. Ah, ela viu você aquele dia que você colocou o sapato e a roupa do papai. O que é isso? Esse é meu computador. Não Viu? posso usar? Você quer usar? É. O que você vai fazer? Vai ser o vídeo. Fazer um vídeo também? É. Então fala tchau pra Cris. Fala que você vai fazer um vídeo. Tchau, Bruno. Tchau. Um beijo pra você, querido. Tá bom. Boa semana pra você. Estuda bastante. Vai estudar que amanhã tem Tchau. prova. Difícil no computador. Ah, vai lá naquele lá. Ah, não. Então use aqui. Pode deixar eu usar. Depois você me empresta. Mãe. Lu, Deixa eu dar. explica para as pessoas que estão aqui com a gente. Explica pra... É do espaço pipa esse aqui. Então vai lá fazer com o papai. Pode Vem ir. cá, celular pra papai. É porque a mamãe agora vai fazer vai gravar. Vem aqui. Pode ir aqui, ó. Sente pra cá, então. Pronto. Pode deixar ele mexer um pouquinho. É só não ficar interrompendo, senão a mamãe fica conversando e atrapalha. Tá bom? Vamos gravar, né? Louco por tecnologia. Lu, explica, por favor, para quem está aqui, o que, que é, em resumo, né? Como é que você explica o que, que é, né, a síndrome de Down? Bom, a gente sempre começa explicando que não é uma doença, né? A síndrome de Down é uma alteração genética, então as pessoas, em geral, têm 2 pares do cromossomo 21. E no caso da síndrome de Down, ele é triplo. Então, é trissomia do cromossomo 21. E esse cromossomo 21 a mais, ele provoca algumas alterações biológicas, né, na pessoa. E, em geral, uma deficiência intelectual, né, que é a característica mais comum entre as pessoas com síndrome de Down. Logicamente que em diferentes características, porque cada pessoa é uma. Então, tudo depende do estímulo que ela vai receber, principalmente, né? E dos cuidados de saúde, do acompanhamento devido que toda criança merece e deve ter, né? Agora, a estimulação é fundamental, porque quando a gente fala de cérebro, a gente tem as sinapses, né? Então, os neurônios, você nasce com uma quantidade X. Mas quanto mais você estimula o cérebro, mais sinapses você obtém. E essas sinapses faz com que a criança tenha um aprendizado mais favorável, né? Então, desde muito cedo, na medida da estimulação, você contribui para diminuir essa dificuldade intelectual que a maioria enfrenta, né?
O papel da família é fundamental nisso, então, né, Lu? E por isso que a informação, eu acho lindo isso, você já levar na maternidade uma informação, porque ela já é o pontapé inicial para que a família entre nesse universo e trabalhe em favor daquilo, né? Isso, Faça florescer, né? É um trabalho de grupo mesmo, de equipe, né? é a aceitação, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte: a gente idealiza o filho perfeito, todos os pais. Só que não existe filho perfeito. A única diferença é que, nesse caso da síndrome de Down, você já fica sabendo disso na hora. Mas todos os outros pais descobrem ao longo da vida que os filhos não são perfeitos, né? Ali a gente só está adiantando a notícia, olha, vai existir algum tipo de diferença que você vai ter que lidar. Só que assim, existem diferenças de todas as pessoas, então é só uma questão de diversidade. Só que o que a gente tem que combater com o nosso trabalho? Que o diagnóstico não se torne um rótulo. Esse é o nosso desafio. Sim. Porque tomara que um dia não precise do espaço pipa, né? Que as pessoas já possam ser consideradas em sua diversidade. Mas não, hoje a gente ainda tem uma sociedade que não é inclusiva, né? Então você colocando essas pessoas no mundo é que você vai derrubando esses preconceitos. Porque o que é o preconceito? É a falta de informação. Então, a hora que a criança com síndrome de Down vai para uma escola regular, a hora que ela frequenta todos os ambientes, ela vai derrubando esses mitos de que ela não é capaz, né? E isso começa justamente na família. Então, é esse bate-papo, mas a gente faz um bate-papo muito leve, porque, assim, o casal acabou de ter um bebê, ele tem N coisas para pensar, né? A mãe, a preocupação tem que ser de amar, amamentar, trocar, cuidar. Depois, tem o resto da vida para estimular, para correr atrás disso, correr atrás daquilo. Então, a gente faz um bate-papo super leve, mas para deixar o recado, olha, quando você sair daqui, você tem para onde ir para você receber as informações que você precisar. Você não precisa ficar desesperada de ir no Google, de encontrar informação distorcida que tem de monte, né? As fake news. Então, ali a gente já dá o caminho, a gente já leva uma cartilha, já deixa a informação de qualidade com essa família, para que ela saia dali bem amparada, né? E acho que o que mais me motivou mesmo foi que quando eu tive o Bruno, a gente não teve isso. Na verdade, ninguém falou nada pra gente, a gente descobriu sozinho, né? Um dia eu desconfiei que ele tinha síndrome de Down, fui na internet, aí eu vi a linha na mão, que ele só tinha uma, daí que eu me toquei, entendeu? Ninguém teve uma conversa com a gente. Então, aí eu falei, não, isso a gente tem que mudar. Lu, tem uma pessoa aqui, a Débora Lourenço, perguntava para você explicar o papel do Espaço Pipa que eu conheço. Eu conheço da época que a Fabiane presidia, não sei se a Fabiane preside ainda. Não, é a Ana Cláudia agora. Ana Cláudia Alves, que é a presidente. É um trabalho fabuloso. Vice-presidente. Bacana. Fala um pouquinho do Espaço Pipa aqui. Então, no Espaço Pipa, a entidade trabalha com diversos projetos que favorecem a garantia de direitos e a inclusão da pessoa com síndrome de Down. Então, por exemplo, projetos de esporte, projetos de grupos e famílias para troca de experiências, apoio na questão da inclusão escolar, né? Conversa nas escolas, se está tendo algum problema, os pais chamam, faz essa parceria com a família para o fortalecimento do vínculo da família com a criança. Né? Então, tem ali uma série de profissionais que atuam nesse sentido. Então, precisa de fazer uma estimulação de fono ou de fisioterapia, então tem essas profissionais, né? Aí tem as aulas de... agora, com a pandemia, a gente está com um problema sério, como a maioria das entidades está enfrentando uma crise terrível, porque a sobrevivência da entidade está muito relacionada à realização de eventos, e os eventos estão suspensos, né? Então, agora, dia 11, por exemplo, vai ter o Arraiá sem aglomerar. Estão sendo feitos kits de festa julina, no caso, né? E comercializando para que as famílias façam a festa junina em casa. E com isso, reverte a renda para o Espaço Pipa poder continuar com N projetos que são realizados, né? Através do Fundeb. É tudo gratuito, Lu. Oi?
É tudo gratuito? É tudo gratuito lá? Tudo gratuito. Quantas pessoas são atendidas lá, Lu? Você Olha, sabe? são mais de 150 famílias cadastradas, né? Alguns frequentam com mais intensidade, outros menos, porque assim, a família ela vai também em várias fases da vida. Quando nasce, é quando tem a maior necessidade de estar junto, de ter esse amparo. Aí, mas tem também os projetos para jovens, adultos, para inserção no mercado de trabalho, né? Qualificação profissional. Até um pouco antes da Uhum. pandemia, a gente estava com o café lá no Engenho Central, né? O café do Pipa, junto com o teatro. Agora o teatro está fechado e o café também, né? Mas a gente espera que tudo isso passe logo. E até que passe, a gente tem que encontrar outras maneiras de passar por essa fase, né? Mas assim, eu tô vendo Ah, é a outra pergunta. tá, se passa o dia lá, né? É, é. Porque o trabalho do Pipa é para inclusão, então é para as crianças irem para a escola comum. E no Aham. contraturno, né, nos horários disponíveis, fins de semana, participar dos eventos, mas o foco é no ensino regular. Legal. Ô, Lu, quais são as dúvidas mais frequentes, assim, nesse trabalho que você faz de levar a informação, né, para os pais que acabaram de ter um bebê com síndrome de Down? Quais são as dúvidas, as coisas assim, os medos e as dúvidas mais frequentes que você detecta na conversa com a família? Olha, a maior parte tem medo do preconceito, né? A ansiedade é sempre assim, mas o meu filho vai trabalhar, vai ser independente, vai poder fazer o que ele quiser, né? E como que ele vai ser visto? Será que as pessoas vão aceitar? Vão... Aí a gente é muito franco em dizer, olha, tem preconceito, como tem preconceito com tudo que é diferente do que você conhece. Tudo, Então, assim, tudo tudo. gera, tudo as pessoas têm essa tendência de ser preconceituosos. Vai caber a você ter a força de falar, não, ele vai, não, ele pode, deixa ele tentar, né? E fazer esse esforço para, com o tempo, combater esse preconceito. Com relação à expectativa lá na frente, a gente tenta falar, olha, não precisa pensar tão longe. Hoje, o que eu posso fazer hoje? Né? Então, seu bebê acabou de nascer, ele precisa de amor, ele precisa ser amamentado, de preferência no peito, né? Faça um esforço de ter amamentação, porque isso já favorece desde cedo a questão depois do desenvolvimento da fala e tudo mais, né? Então a gente orienta muito assim, nesse momento o que você pode fazer? Quando ele for para a escola, você vai poder matricular numa escola comum. Se a escola recusar, você tem a lei te amparando para a inclusão, né? Depois ele vai trabalhar? Vai, você vai fazer com que ele consiga se desenvolver ao ponto de ter uma autonomia, né? A gente hoje, graças a Deus, tem muitos exemplos positivos, né? A gente estimula isso. Olhe para os exemplos positivos. Quantos se formam, trabalham, têm uma vida completamente independente, se casam. E esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente existe, né? E isso tudo começa em casa, né? Então, o que as famílias perguntam muito é isso, e o que a gente também orienta? Olha, se informe, a gente leva as cartilhas com relação a exames que é importante estar fazendo, né? Então, tem a questão, por exemplo, do ecocardiograma, é o primeiro exame que tem que ser feito, porque 50% pode ter alguma alteração no coração que precisa ser tratada com urgência. Então, a gente passa essas dicas de saúde para que cobre os médicos que vão estar ali amparando, né? Porque eu levei em médico que não viu que meu filho tinha síndrome de Down, né? Aí depois eu tive que descobrir sozinho. É impressionante, né? Isso. É uma coisa, o não olhar para o paciente, né? É não olhar para o paciente, né? Não entender, né? A totalidade daquele ser humano, né? Uma coisa impressionante. Mas, enfim, é, sobre a questão do coração, eu já li a respeito, e eu li a respeito também de obesidade, há uma certa tendência à obesidade, algumas questões nessa de orgânica, a parte orgânica mesmo, que há algumas tendências que você precisa estar atento durante a infância
É isso, ou estou pode errada? ser, porque assim, uma das características biológicas que o cromossomo 21 a mais ele traz é a hipotonia. A hipotonia é Aham, uma flacidez muscular. Então, você aham, fazendo fisioterapia, fazendo bastante atividade física e tendo uma alimentação adequada, você consegue reduzir essa hipotonia, né? Então, uhum, existem estratégias para tudo. É claro que qualquer pessoa que não uhum, tiver uma alimentação saudável e não fizer atividade física vai ser mais obesa, né? Mas tem uhum, casos que isso é praticamente imperceptível. Varia muito de pessoa para aham, pessoa e muito de acordo com a conduta de dia a dia de cada um, sabe? Não é uma aham, regra, né? Não é uma regra. aham, A gente tem uma variação muito grande, né, na questão biológica. Agora, tudo tem que ser pesquisado, né? Tem que sim, ser é, feito o exame da tireoide anualmente, porque existe uma tendência também de ter alguma alteraçãozinha. Então, é aham, uma participante aqui perguntando para a gente onde que encontra as cartilhas. A gente indica o site do aham. Espaço Pipa e o do Movimento Down, onde tem essas informações até de saúde mesmo. A cartilha está lá no Movimento Down e no site do Espaço Deve ter online, né? Pipa. Provavelmente até online você consegue. Tem. A Raquel Sapp está perguntando aqui, entre os acolhimentos que você fez, né, na maternidade, teria algum marcante ou emocionante para você relatar para a gente? Muito boa pergunta, Raquel, obrigada, viu? Nossa, é difícil citar um, sabe? Mas tem uma situação que me marcou bastante, que foi quando a gente foi conversar numa das maternidades e a pessoa que nos recebeu para implantar o projeto falou: olha, vamos começar só com as famílias que vêm pelo SUS, porque quem vem por convênio já tem uma situação financeira melhor, isso não vai ser tão necessário. E isso marcou muito a gente, porque nós dissemos não. Primeiro que a síndrome de Down pode acontecer com qualquer classe social. E segundo, que a experiência de vida e a expectativa de cada um, às vezes, quanto maior a expectativa, maior o baque, né? É, Então, muitas vezes a pessoa tem uma condição financeira boa, de uma classe social, né, que nasceu e continua, mas não sabe nada sobre o assunto e vai ter um choque muito maior que uma pessoa de uma origem humilde, que está acostumada a lidar com tanta diversidade, e essa só vai ser mais uma. Então, isso é uma coisa que chama muito atenção, sabe? Não é a questão de classe social, condição financeira. financeira que vai definir nada. Né? É claro que quem tem mais recursos para cuidar de tudo da sua vida, inclusive de saúde, de estímulos, mas a pessoa que quer ir atrás, que vai e que briga pelo seu filho, isso que faz a grande diferença. Olha, outra pergunta que eu gosto demais quando as pessoas participam. Como vocês ficam sabendo do nascimento na maternidade, como foi feita essa abertura, né? A Nayara está perguntando aqui, como é que isso funcionou? Olha, Como é que nós isso temos funciona e como é que vocês visitas, entraram? né? Nós temos convênios com as 3 maternidades, então o Espaço Pipa já tem 37 anos de existência, então ele já tem uma história, uma credibilidade no município, né? Então, através da administração dos hospitais, nós estabelecemos essa parceria, formalizamos tudo, e toda vez que tem o nascimento, eles conversam com a família primeiro, né? Então, a equipe médica que conversa e a gente sempre pede que seja na presença do pai e da mãe, que já seja com a criança, que tenha um acolhimento, né? Devido, né? E aí depois eles perguntam se a família gostaria de receber a nossa visita, né? E aí, com a anuência da família, eles entram em contato com a gente e antes que a família tenha alta, a gente vai até a maternidade. Nesse momento de pandemia, a gente está fazendo as visitas online, né? Porque a gente não está indo até as maternidades, os hospitais também estão com os horários bem reduzidos de visita para diminuir quanto mais essa circulação. Então a gente faz por vídeo visita, né? Que não é a mesma coisa, porque não dá para você carregar o bebê, não dá para você abraçar a É, mãe.
Mas a gente tem feito, a gente já fez 3 nesse formato. Ô Lu, eu levantei um dado aqui para a gente conversar, que existe, 1 em cada 700 nascimentos a ocorrência de bebês com síndrome de Down. É isso mesmo? Essa é uma Aqui em Piracicaba, basicamente, pensamos que um nascimento por mês, mais ou menos, é isso? Isso. É a nossa percepção é de mais ou menos 1 por mês, uma média, né? Às vezes tem época que nasce bastante, tem época que tem menos. E essa estimativa é realmente do Ministério da Saúde, de 600 a 800 nascimentos, 1 tem síndrome de Down. Mas, assim, são informações ainda muito pouco. A gente precisa de mais dados, né? A gente até fez uma campanha recentemente, através do Espaço Pipa e do Movimento Down, pela notificação do nascimento. Porque quando a criança nasce, a maternidade preenche lá a declaração de nascidos vivos, e quando tem o diagnóstico da síndrome de Down, na verdade, o diagnóstico clínico, ele não é fechado. O que determina mesmo é o exame de sangue, que chama-se cariótipo. E o cariótipo, ele demora cerca de 20 dias para ficar pronto. Aí a família recebe esse resultado e muitas vezes essa informação não vai lá na declaração de nascidos vivos, né? Então, a gente fez uma campanha com os hospitais para que já constasse na situação ou da entrega do cariótipo, retificasse a declaração de nascido vivo, ou no diagnóstico clínico já fosse colocada essa observação, porque senão a gente fica com subnotificação, certo? E essa informação ela é indispensável para que o governo possa ter políticas inclusivas, né? Quantas pessoas existem cadastradas com a síndrome de Down, né? Então, que isso fosse, porque o diagnóstico clínico é 95% certo, né? São pouquíssimos casos que o cariótipo não confirma, né? O médico preparado mesmo, ele consegue identificar sinais que tem a suspeita, né? Depois o cariótipo vem confirmando. Entendi. Lu, você falou de direitos específicos. Eu queria saber o seguinte: quais são hoje as grandes demandas, né, das pessoas com síndrome de Down, dos familiares, nesse sentido dos direitos, né, de políticas públicas? Quais são quais são as bandeiras de hoje para que haja efetivamente inclusão? É um trabalho permanente, né? A gente está com sérios problemas. A gente vive uma sociedade muito dividida e muito focada em valores, às vezes, né, que não compensam, né? E a gente sabe como o mercado, ele é... Você falou, não existe quem não sofra algum tipo de discriminação, uns mais, outros menos, né? Tal do bullying, até depois eu queria tocar nesse assunto com você, sobre bullying, mas eu queria que você falasse nesse momento sobre direitos. Quais são as bandeiras hoje, né, das famílias e dos portadores de síndrome de Down? Olha, a primeira é da educação inclusiva, né? Porque você não consegue nada sem educação. Então começa com a educação inclusiva, que essa criança tenha que estude numa escola regular e que tenha a assistência que ela precisa, porque é tudo muito rápido hoje. E eles aprendem tudo, só que às vezes o tempo é um pouco diferente, então você tem que respeitar, né? Tem até um livro que a gente sempre indica, chama-se Mude o seu olhar que eu mudo meu ouvir, né? Mude o seu falar que eu mudo meu ouvir. Então, assim, não adianta você jogar um monte de conteúdo e achar que porque a criança está ali, ela está incluída. Não, ela está ali, mas ela só vai estar incluída se estiver chegando nela essa informação, se ela estiver conseguindo assimilar, conseguindo participar do grupo. Então, começa com a escola, né? Essa é a nossa primeira batalha, que é pelo ensino inclusivo, de verdade, né? Que as crianças consigam aprender, não simplesmente estejam ali, e para que não desistam, porque conforme você vai tendo, o grau vai ficando mais difícil na escola, a tendência da criança que não aprende é desistir, e ela não pode desistir, senão ela não vai ter um diploma, ela não vai conseguir um trabalho, né? E no mercado de trabalho, a gente sabe que tem a lei das cotas,
Mas a empresa, quando ela vai contratar uma pessoa com deficiência, muitas vezes ela coloca uma pessoa com deficiência física, que é muito mais fácil de você fazer uma adaptação do que para uma deficiência intelectual, que é mais uma adequação de postura, de conduta, do que de uma rampa, né? Então, essa é a outra questão, né, da inclusão no mercado de trabalho, que as empresas não preencham as vagas das cotas só com pessoas com deficiência física, que considerem também as pessoas com alguma limitação intelectual, porque elas conseguem aprender e executar N tarefas com muito mais comprometimento, muitas vezes. Só que precisam de uma oportunidade, que alguém, no início, apoie, né? E tenha essa inclusão ali, né? Então, essas duas questões são bastante desafiadoras para nós, né? Mas a gente tem conseguido grandes avanços aos poucos, né? Onde você diria? A gente tem, por exemplo, a Finlândia, né? A Finlândia é um parâmetro, ela é um paradigma da educação, do tudo, né? Onde estão hoje as melhores práticas, o melhor exemplo de acolhimento e de inclusão de pessoas com síndrome de Down? Vocês têm essa informação? Puxa, o Brasil poderia ser igual à Alemanha, ou poderia ser igual à Suécia. Existe algum lugar que seja um parâmetro mesmo, tipo um benchmark, falar, olha, lá é que a gente tem que se espelhar e é lá que nós queremos chegar. Existe ou não? Olha, a gente tem muito estudo e muitas iniciativas que a gente se baseia na Espanha, né? Eles são bastante envolvidos com a causa da síndrome de Down, né? E o Brasil, Cris, ele tem muitas coisas boas para compartilhar mundo afora, tá? Ele assim, com todas as nossas dificuldades em N campos, né, que o Brasil tem que melhorar, mas aqui a gente tem uma educação que na lei ela tem que ser inclusiva, e isso já é uma conquista e tanto que a gente tem que agradecer às gerações que passaram e que conseguiram isso, porque eu sempre morei aqui, mas a gente tem amigos na comunidade da síndrome de Down que já morou em outros países e que as crianças às vezes não conseguiam nem frequentar a escola, porque não tinha essa prática inclusiva, né? Ou era assim, numa exigência tão grande que não era possível você conceber, né? E infelizmente a gente tem muitos países, como a França, por exemplo, que fazem o diagnóstico precoce e muitas vezes a criança nem nasce. Então, tem poucos casos. A gente já teve a experiência de acolher uma família que veio da França e que lá quase não conhecem ninguém porque não nasce. Então, os países, entre aspas, desenvolvidos, muitas vezes acabam tendo índices pequenos de nascimento de pessoas com Down por conta dessa conduta. Porque é gravidez interrompida? Interrompida. Gravidez interrompida? Exatamente. Entendi. Lu, e quais são os avanços mais recentes, assim, que você acha que, puxa, demos um passo importante Olha, eu acho que na questão toda da ciência, seja na política. Tá. Como é que você pode... Tá. Eu acho que a visibilidade é uma coisa importante, é uma conquista importante. Ela não traduz o que a gente busca, né? A gente busca inclusão efetiva, né? Mas não existe inclusão sem que exista a visibilidade, né? Até 30, 40 anos atrás, as pessoas com síndrome de Down ou com alguma outra deficiência ficavam em casa, ficavam escondidas, não tinham participação social, né? E de bons tempos, desse prazo para cá, né, de 30, 40 anos para cá, existe essa participação social. Então, até na mídia, nas campanhas publicitárias, você vê, existem pessoas com síndrome de Down que estão no cinema, existem atores em novelas. Então, essa visibilidade acaba favorecendo ações que promovam a inclusão. O que a gente busca não é isso, a gente busca a inclusão de fato,
né? Mas para que ela aconteça, existe a necessidade de se falar sobre o assunto, de se trazer essas pessoas, né? Então, hoje, muitos adultos com síndrome de Down atuam na autodefensoria, né? Então, eles mesmos se organizam. No dia da síndrome de Down, a gente já teve as conferências na ONU, que os próprios jovens foram e debateram a respeito. A gente tem N influenciadores digitais que são pessoas com síndrome de Down e que buscam por si mesma, né, garantir o seu espaço na sociedade. Então, esse é um avanço que eu acho que é importante, né, e que sem o esforço das gerações passadas a gente não teria conseguido. E agora essa geração tem a obrigação, né, de, a partir desse espaço conquistado, avançar ainda mais na participação, na aceitação, né, da condição que existe e na superação desses desafios que surgem. Que desafios todo mundo tem, né? Eu costumo falar para as mães, qualquer criança tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que fazer... Talvez para ele, se em vez de explicar 5 vezes, você tem que explicar 10. Mas e daí? Ele vai aprender. No tempo dele, ele vai aprender. Né? Então, é só uma questão de ajustar essa questão do tempo, né? Legal, Lu. Lu, e sobre bullying é um assunto, para mim pessoalmente, já tive experiência com bullying, com a minha filha, e assim, é sempre muito doloroso a gente ter que lidar com isso, né? É complicado, né? É complicado. Como é que já aconteceu com o Bruno? Como é que funciona? Como é que você tem reagido? Como é que geralmente é na escola? Como é que a escola se movimentou? Já teve esse episódio ou não? Você já sentiu isso? Existe. A gente já sentiu várias vezes. A gente tenta passar por cima. Assim, ele, por enquanto, no caso do Bruno, ele não... Ou ele não se importa, ou ele não... A gente sofre mais. Eu e a Elise e o Ailton, a gente sofre mais. A Elise falou alguma coisa, ela escreve textão. Não é textinho, não. Ela responde com textão. Porque existe muita desinformação e de assim, o que seu irmão tem? Que doença que é? Né? O que é? Então ela já se vê em situações de ter que explicar e de ter que, às vezes, bater de frente e até mesmo brigar, assim, né? No modo de dizer. Né? De enfrentamento mesmo, né? Porque muita coisa que machucou, né? Que machuca mesmo, né? E eu acho que só a gente enfrentando, né? Não tem jeito, deixa pra chorar em casa, mas na hora briga, na hora e chama e fala e corrige, né? A gente tem que ter a coragem de corrigir. Na escola, ele sempre foi muito bem recebido. O Bruno, ele tem a sorte de ter a Elisa. Então, assim, ele estudou na mesma escola infantil que a Elisa. Depois a Elisa foi pro colégio, ele foi pro colégio. Então, as portas para ele foram mais abertas. Eu acho que eu agradeço isso, porque ele teve essa irmã que já ia frequentando os mesmos ambientes e ele foi, né? A gente sabe que existem esses comentários dolorosos, né? Eu já presenciei muitas vezes, e daí eu chamo para conversar, chamo a criança, explico, na boa, né? Ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que ter a informação, e a partir desse momento você não vai fazer mais. Né? Então vamos considerar que você fez porque você não sabia. Agora que você já sabe, você vai fazer mais, né? E agora também na pandemia foi muito interessante assim, para a gente, que a gente começou a ver como que é o ambiente escolar, porque as aulas começaram a ser transmitidas para dentro de casa, né? Então a gente começou a ver coisas que a gente como mãe sempre fala, né? Eu queria ser uma formiguinha para estar lá vendo. Agora a gente é a formiguinha, porque agora a gente está junto, né? E aí a gente teve surpresas boas e surpresas também que a gente teve que aprender a lidar com aquilo, tomar algumas providências, porque eram situações que ficavam com ele só, né? Que a gente não presenciava, porque a gente não estava ali no ambiente escolar, né? Mas é sempre, assim, eu tento não passar para ele, né? Essa sensação ruim que a gente sente, né?
tanto para poupá-lo quanto para que não. Porque ele ama todo mundo, entendeu? Ele não tá nem aí se a pessoa acha isso ou acha aquilo. Nesse momento de vida, ele não tá nem aí. Pode ser que mais para frente ele comece a ter certas percepções que a gente precise de ter uma outra conduta, né? Eu acredito que com as pessoas mais velhas acontece mais isso, né? Ô, Lu, existe o desconhecimento, a ignorância mesmo, e existem, eu não sei se é o caso, mas existem tabus em torno da síndrome de Down, coisas que, tipo, essas pessoas são crenças. Ah, porque pessoas com síndrome de Down pensam assim ou agem dessa forma. Isso existe? Existe. Essa questão do carinho mesmo é uma coisa, né? Ah, eles são muito carinhosos, né? A gente não gosta que generalize, assim, ah, eles são. Não, eles são o que eles são. Cada pessoa, né? Uma coisa que a gente fala na maternidade é isso. Fala, olha, é o Felipe, não é o menino com síndrome de Down. Isso não vai defini-lo. Ele é uma pessoa. Não é o rótulo. Ele pode ter ou não síndrome de Down, usar ou não óculos, ter ou não ter alguma coisa que ao longo da vida você vai descobrir, mas não é isso que o define. Ele é uma pessoa. A síndrome de Down é uma característica secundária. Então, tira esse rótulo e descobre a pessoa que está por trás dele. Ele vai ter o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. Vai depender muito da personalidade, da genética, do ambiente, da educação, né? Então, não tem como generalizar. Essa questão de ser carinhoso. O Bruno é carinhoso. Às vezes ele é agressivo. Ele é o que uma criança da idade dele é. Quem for carinhoso com ele vai receber com carinho. Quem for agressivo ou irritar ou fizer coisas que vão deixá-lo nervoso, ele vai ficar nervoso, né? Então, existem esses tabus porque as pessoas olham primeiro a síndrome e depois a pessoa, né? Tanto que uma das nossas questões assim filosóficas, mas que acabam se traduzindo na questão da comunicação, é a pessoa com síndrome de Down. Então ele não é um Down, ele é uma pessoa com síndrome de Down. Primeiro ele é uma pessoa que tem a síndrome de Down, né? Mas não é isso que o define. Ele tem N coisas que ele pensa e que ele quer falar e que às vezes você deixa de lado porque você olha a síndrome. Não, é uma criança, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Lu, Espaço Pipa, existe alguma coisa que todos nós que estamos aqui nesse momento, muita gente bacana passando por aqui, minha amiga Kátia Mesquita, até falando de bullying dentro da família dela, também do irmão que tem uma leve paralisia cerebral. Enfim, existe alguma coisa que nós, sociedade, podemos fazer nesse momento pelo Espaço Pipa, que o meu canal possa fazer? Eu sei que você é engajada nisso. Como é que a gente pode ajudar? Olha, sempre que falar de síndrome de Down, considerar essas questões que a gente comentou, né? De ter essa abertura, de ter ajudar a gente a derrubar esses mitos, né? De deixar com que a pessoa com síndrome de Down esteja e participe, né? E com relação à entidade em si, a gente tem, por exemplo, os eventos que estão suspensos, então como ajudar até financeiramente, né? A questão da nota fiscal paulista é uma coisa que ajuda muito, né? Então, por exemplo, o meu CPF já está cadastrado lá no site da Nota Paulista. E toda vez que você fizer uma compra e informar o seu CPF, aquele créditozinho da Nota Paulista já vai para o Espaço Pipa e para os projetos do Pipa, né? A questão do imposto de renda, que agora é até dia 30, então as pessoas que fazem a declaração completa podem indicar o Fundeca e, através do Fundeca, indicar o Espaço Pipa para fazer a destinação de parte do imposto devido, né? Então, são assim, as promoções que a gente faz. Então, a gente está fazendo essa da festa julina, que eu falei, né? Adquirindo o kit no valor de R$30, você recebe o cuscuz, o cachorro-quente, a pipoca, o milho, o kit completo para fazer a sua festa em casa, né? Beneficiando os projetos do Espaço Pipa. Então, a gente tá... É só ligar lá no Espaço Pipa, como é que é para adquirir o kit? 3411-0220 e adquirir o pacote, né? Então, a gente faz as rifas também, a gente faz N promoções que possam garantir recursos para a gente continuar esse trabalho, né?
Aham. A Carmen Piloto está lembrando aqui que de parte de lançamento de livros. A Carmen fez já lançamento de livro lá, Foi né? fantástico, Muito foi lá no bacana. café, foi uma delícia, A Carmen fez super livros prestigiado, foi um infantis. sucesso. Agradecemos mais Que uma vez aí bacana. pela parceria. A gente tem muitos parceiros, graças a Deus. Esse trabalho já de 37 anos trouxe que a sociedade piracicabana valoriza bastante o Espaço Pipa, né? E a gente pede, assim, quanto mais nesse momento agora, né, puder ajudar, porque a gente não vê a hora de poder voltar a fazer os eventos, a Festa das Nações, que ajuda muito todas as eventos, né? Vamos ver como A Barraca Brasil Sul, né? Que é da do Espaço Pipa, é né? isso mesmo. Isso mesmo. Legal. Olha, Lu, nossa, eu quero te agradecer muito mesmo por ter reservado o seu tempo aí um domingo para a gente conversar. Assim, eu reservei o domingo para a gente, né, ter conversas assim, desse tipo, né, com amigos, e que os amigos tragam seus amigos e levar informação. Eu acho que foi uma super contribuição que você deu, né? Me atualizou em algumas coisas, né? Me fez ter saudade da Joviana. Eu não esqueço o nome da minha aluna. Eu tinha 18 anos quando eu tive aquela aluna com síndrome digital. E era uma menina incrível, né? E, enfim, foi muito bacana e acho que a inclusão está na minha pauta. Eu estou dedicando muito do meu trabalho à inclusão de uma forma geral, né? Dos gays, né? Dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas com síndrome de Down. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar por uma sociedade inclusiva. E a gente que tem a comunicação, isso é uma missão, né? Então, eu fico muito feliz de disponibilizar o meu modesto espaço de meu canal, né, e falar com as pessoas sobre isso. E agradeço muito a você por aceitar e por trazer informação tão importante para a gente, viu? E parabéns pelo trabalho aí, né, Olha, a Gi da Blue for You, a Gi também tem um filho com síndrome de Down, também uma mulher incrível, né? E eu mandei para ela, inclusive, que a gente já está aqui. Obrigada, Gi, por estar aqui. Então, assim, obrigada mesmo, viu? Cris, Fiquei muito feliz que você aceitou meu demais, convite. Cris. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? É lógico que foi um desafio para mim. É a primeira entrevista ao vivo, assim, né? Eu participei já de algumas lives com a Elizabeth e a Leone, que tem o canal Você Sabia, que é fantástico, que é só sobre notícias da síndrome de Down. Então, eu fico muito feliz quando alguém que não é da comunidade, que não tem esse envolvimento pessoal com a causa, se interessa pelo assunto, porque isso é inclusão, né? Quando você tem a chance de estar num espaço que não é porque você tem a condição que você está ali, é porque é um espaço comum. Então, o seu canal foi realmente uma oportunidade da gente levar essa visão da inclusão, né? Eu acho que qualquer pessoa nessa vida está sujeita a ter uma deficiência. Às vezes você não nasce com ela, mas ao longo da vida você pode adquiri-la. Então, a gente costuma dizer que a inclusão da criança na escola, por exemplo, ela não é boa só para o aluno com deficiência, ela é boa para todos. Porque todos passam a saber lidar com uma diversidade. Né? Quem não sabe lidar com diversidade não sabe viver, porque o mundo é diverso. A todo momento acontece alguma coisa nova. Né? Não está todo mundo tendo que Aliás, é aí que está a beleza, né? É aí que está a beleza do mundo, nessa diversidade, nessa multifaceta, né? É fácil, porque a gente idealiza coisas, a gente é tudo ser humano, né? Mas isso faz com que a gente aprenda. Então, eu gosto muito, agradeço muito, gosto muito de fazer esse trabalho, espero que possa ainda fazer por muito tempo, porque é uma das coisas que mais me trazem alegria é receber um bebê novinho. Lu, eu quero dizer aqui para o pessoal que está nos assistindo, eu tenho apoio, olha aqui como eu sou, né, que bacana, eu tenho o apoio da Galvani Cipriani, cidadania italiana, da minha amiga Eliana da Penha Silveira, lá de Mantova, na Itália, e ela tem uma empresa lá, ela cuida de processos de cidadania italiana, ela é minha patrocinadora, olha que bacana, né? A gente ter uma empresa desse tipo, né, com essa importância. Eu vou procurar os Betiol. Eles são ótimos, eles são incríveis mesmo, são mega competentes e eles me patrocinam, então eu quero agradecer a Galvani Cipriani por estar comigo.
dizer que essa semana pedir para o pessoal assistir no IGTV, quem não pegou no começo, daqui a pouquinho está no IGTV do canal Papo com Cris, a entrevista, depois ela vai para o YouTube também, vocês podem compartilhar, e é isso, e se inscrevam no canal Papo com Cris, né, é bacana, isso me incentiva bastante, se inscrevam, me sigam, eu estou aí com informação toda terça e quinta às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde. Beijo, Lu. Beijo para Elisa. Beijo para Bruno. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada, tchau. Beijo. Obrigada, pessoal, que assistiu. Estamos aí.